Olá pessoal, mais um vídeo. Eu sou a Janaína Bindassi. Se você tá pela primeira vez no meu canal, na verdade eu espero que essa pelo menos seja a segunda vez que você está no meu canal, porque ontem eu fiz um vídeo bem legal falando sobre República Velha ou Primeira República. E hoje eu vou dar continuidade naquele assunto que eu tava explicando. Então hoje a gente vai falar sobre política do café com leite. Quem conhece sabe que eu não... Que fraude, né? Porque eu não vou beber café com leite. Então isso aqui nem... Vou nem falar o que tem aqui dentro, gente. Deixa abaixo. Vamos lá. Ai, maravilhoso. Bom, na aula passada, que foi ontem, né? Na aula não, né? Tipo vídeo, aula passada. Ah, mas peraí. Antes de eu falar isso, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Tá assistindo meu canal? Tá vendo a qualidade do vídeo, a qualidade da Titia Binda aqui, explicando os assuntos, falando sobre coisas importantes, sobre a nossa política? Então, eu vou entender e vou ficar muito feliz se você der o seu like, se você curtir, se você me seguir, se você passar a ver os outros vídeos. Todo mundo ganha, gente. É uma troca de favores. Falando troca de favores, vai ser um assunto que eu vou trazer muito hoje pra vocês. Bom, no vídeo passado, que foi ontem no caso, eu passei explicando pra vocês o início da República no Brasil, e foi marcada por dois presidentes que eram, na verdade, militares. Por isso, política da espada. Espada, entendeu? E naquele período eu expliquei algumas coisas e eu só deixei uma coisinha pra cerejinha do bolo pra poder a gente terminar esse assunto. O primeiro ponto é... na política da espada, na República da Espada, nós tivemos um encilhamento que eu expliquei ontem, que foi aquela liberação de crédito, e né, a liberação, libera geral. Todos os bancos poderiam emitir papel moeda, e isso causou um problemaço na nossa economia, porque gerou inflação, e aí vai causar uma outra coisa também. No ano de 1891, deixa eu ir aqui com meus papeizinhos para poder ajudar, porque, pelo amor de Deus, é muita coisa pra Titia Binda lembrar. Calma aí, não, esse... Acho que é? Não, isso, aqui. No ano de 1800... A pessoa vai ficando velha, tem que fazer os papeizinhos aqui, né? Precolando, tá? Isso aqui. No ano de 1891, vai surgir a nossa primeira Constituição. E o que é uma Constituição, gente? São um conjunto de leis que regem o país. Então, o país vai seguir aquele rigor, aquelas leis que são vigentes naquele período. E a Constituição de 1891, a nossa Constituição atual, só pra gente ficar atualizado, é do ano de 1988. E ela também é conhecida como Constituição Cidadã. Por quê? Ela foi criada um pouco tempo depois do período de regime militar no Brasil, e ela foi criada por um grupo de mais de 500 pessoas, eu acho um pouco confusa, mas ela é conhecida como Constituição Cidadã por garantir diversos direitos para as pessoas, a igualdade e tudo mais, beleza? Mas vamos falar sobre a Constituição de 1891, que é importante. Ela trazia ali, primeiro, o federalismo. Outro ponto importante, a Constituição de 3 poderes. E esses 3 poderes, para a gente lembrar aqui uma matériazinha antiga, lembra dos 3 poderes de Montesquieu. Lembra? O Barão de Montesquieu, ele criou o poder, ele tinha a ideia de que os poderes deveriam ser divididos entre poder executivo, o legislativo e o judiciário. Meio que fosse um triângulo ali, uma espécie de pirâmide em que eles tivessem a mesma quantidade de poder. Exemplo, quem é o poder executivo? São prefeitos, governadores, presidente, a figura do presidente como poder máximo, né, do executivo. No legislativo, nós vamos ter as pessoas que são responsáveis por criar a lei, criar as leis, que são deputados, senadores. No âmbito municipal, nós temos a figura dos vereadores, que são importantes e estão ali para representar a população. Isso é importante vocês saberem, porque política, gente, é um assunto extremamente importante para você que vive nesse país aqui e deve e merece saber mais sobre política. Se as pessoas souberem mais sobre a política, sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, o mundo vai ficar muito melhor. Por isso que a história vem e a história é tão importante. E nós temos também o judiciário. Para que serve o judiciário? Para fiscalizar se essa galera toda tá fazendo tudo direitinho, entenderam? Então, a exemplo e o máximo hoje na nossa política é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e as pessoas integrantes são considerados ministros. Importante a gente salientar uma coisinha aqui. Não há um poder supremo, apesar do Supremo Tribunal Federal ser a maior instância,
ele tem tanto poder quanto a Câmara dos Senadores e a Câmara dos Deputados, ele tem tanto poder quanto o presidente da República. Ele não tem maior poder que, isso é importante, os 3 poderes, inclusive isso é balizado como o check and balance, freios e contrapesos, ou seja, um fiscaliza o poder do outro. O executivo executa as leis que são criadas pelo legislativo e o judiciário fiscaliza para ver se está tudo correndo na santa paz de Alá. Entenderam isso? Ótimo, perfeito. Além dos 3 poderes criados na Constituição do ano de 1891, nós vamos ter aí algumas alterações. Por exemplo, a questão do voto. Só poderiam votar homens maiores de 21 anos que fossem letrados, alfabetizados. E uma questão aqui, ó, o voto era aberto. O que isso quer dizer? Você votava e todo mundo tinha que saber em quem você votou, querido. Isso é legal? Não sei, hoje em dia o voto é secreto, mas todo mundo faz questão de estampar, eu voto fulano, eu voto ciclano. Eu acho que a liberdade que você tem de falar em quem você vota é assistida. E eu acho também bacana quando a pessoa não tem e não quer divulgar o seu voto, também bacana. O importante é que naquele período lá, a gente entenda que a questão do voto ser aberto permitiu diversas fraudes e alterações no processo eleitoral que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, a gente então passou pelo período de República da Espada e agora eu vou falar para vocês sobre a política, a República oligárquica. E o que significa oligarquia, gente? Esse termo vem lá da Grécia Antiga. Oligarquia significa um pequeno grupo de pessoas, né? Um pequeno grupo que ele é poderoso e ele acaba mandando, influenciando na política. Isso é legal? Eu não acho bacaninha, mas isso aconteceu no Brasil. Né? E a gente entende que essa política, essa forma de fazer política vigorou de 1894, quando acabou a política da espada, e foi até o ano de 1930, quando vem Getúlio Vargas, e muda tudo com o golpe, Getúlio tira todo mundo do poder. Mas isso é uma história que eu vou contar no próximo vídeo, tá? Ai, meu Deus, é muita história pra contar. Vamos lá. A gente vai contar, então, que o Prudente de Moraes foi o primeiro presidente, então, que entra nesse sistema de governo a partir de 1894, e ele é mais ou menos a representação aí, e os outros que vão vir a seguir vão ser a representação dessa coisa do governo de poucos, ou seja, quem escolhia, na verdade... Calma aí, já falei isso tudo aqui? Ótimo, já falei. Que bom. Esse governo de poucos era, como eu já expliquei, já antecipei na aula passada, representado por 2 grupos políticos. Agora vem meu cafezinho com leite, que não é café com leite, tá? Que vocês não entendem porque eu odeio café com leite. Mas eu vou falar pra vocês que o café com leite foi o sistema de política que vigorou no Brasil nesse período. Por quê? São Paulo era grande produtor de... Muito bem, querido, muito bom. Isso aí. Ele era produtor de café. Enquanto Minas Gerais... eram produtores, não, eram criadores do gado leiteiro. Então esses 2 juntos geravam muita renda, muita riqueza para o Brasil. Então eles, como a política oligárquica é a política de poucos, eram esses poucos que determinariam os presidentes que entrariam no poder, entenderam? Então, como eu expliquei para vocês, ficava naquela gangorra entre São Paulo escolhia, na próxima eleição Minas escolhia, e eles ficavam ali oscilando em quem escolheriam os presidentes. Beleza? Entenderam isso? Então vamos lá. Outro ponto importante aqui, tô com as minhas colinhas aqui, claro, né? Sim, os 2 partidos que tinham nesse período eram o Partido Republicano Paulista, PRP, e o outro era o Partido Republicano Mineiro. Olha que legal. Então eles ali, esses 2 partidos eram quem comandava a política nessa época, tá bom? Mas ninguém me ouça, porque o nosso sistema eleitoral sempre foi show de bola. Beleza? Bom, eu vou falar pra vocês também um outro presidente que chama atenção, que é o Campos Salles. E aí ele inaugura ali a questão da política dos governadores. E como funcionava, e isso é importante porque isso geralmente cai em diversos vestibulares. Quando a gente vai fazer prova, né, a gente vai pegando ali as questões do Enem, daqueles vestibulares, mega difícil, que nem é tão difícil assim. Um dia eu faço uma aula para desmistificar questões discursivas, objetivas com vocês, mas eu vou falar aqui. A política dos governadores funcionava da seguinte maneira: me ajuda que eu te ajudo. Eu vou falar na primeira esfera aqui. O presidente,
quer dizer, a primeira esfera não, o topo, né? Eu gosto de falar de cima, vamos começar de cima aqui. O presidente, ele não interferir nos estados. Então, olha só, presidente, aqui, mano, entrei no poder, então eu vou ficar aqui na minha, você fica na sua, tá de boa, e aí você faz o que você quiser, porque eu, como presidente, eu não vou interferir no estado, vocês têm autonomia. Show? Beleza. Então, na escala maior, o presidente, ele não influenciava ou não interferia nos estados, aí, muito bem. Na segunda instância, nós vamos também ter os membros do executivo, que são os governadores. E em que eles vão se beneficiar? A partir do momento em que o presidente não interfere nos estados, eles vão dar apoio para que aquele presidente seja eleito. Eles não vão fazer oposição nenhuma. Então é assim, me ajuda que eu te ajudo. Um é beneficiado lá em cima, o outro é beneficiado aqui embaixo também. Então os governadores não vão ter presidente falando nada para eles e eles ainda vão apoiar para aquele presidente ser eleito. Show de bola? Ótimo. Mas como é que funcionava essa engrenagem? Aí que tá o X da questão. Dentro das cidades, né, dentro dos pequenos núcleos, né, de cidades, por exemplo, eu moro numa cidade litorânea, eu moro em Arraial do Cabo, uma cidade pequena. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, mas eu quero exemplificar com outro exemplo, que aí fica mais fácil. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, a gente sabe que tem muitas favelas, tem muitas comunidades e acaba que o poder da polícia fica meio que limitado e quem manda dentro dessas comunidades é quem? A figura do chefe do morro, né? Geralmente é o traficante, é o dono daquela comunidade. Então é ali ele que determina o que vai acontecer. Às vezes morre alguém, ele que determina, não, fecha ali, nenhum comércio vai funcionar. Então as coisas funcionam de acordo com aquele chefe daquela comunidade ali, ele quer que aconteça. Show? Então eu vou colocar ele como se fosse nos tempos lá do coronelismo, o coronel, aquele coronel, né? Quando a gente lembra de coronel, aquele chapelão, meio barrigudinho, com aquela fivelona e um bigodão. Esse cara, ele produzia ali dentro da comunidade dele uma espécie de curral eleitoral. Quando a gente lembra de curral, a gente lembra o quê? De boi, de vaca, de porco, né? Mas, na verdade, o curral eleitoral era onde a população que ficava à mercê daquele determinado cara ficava. Então, vamos supor assim, dentro de um morro, temos ali aquela comunidade, né, de uma favela tem aquela comunidade ali, e tem o chefe do morro, que geralmente é ligado ao tráfico. Eu tô colocando assim, gente, para poder ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Não tô fazendo apologia aqui a nenhum crime, nem nada disso, mas é para que vocês entendam. Então, o que acontece? Muitas das vezes, um cara quer gravar um filme lá no alto de um morro, né, de uma comunidade. Ele vai pedir, olha, polícia, por favor, vocês fazem uma escolta pra gente querer filmar um... Não! Ele vai pedir autorização para as pessoas daquela comunidade e principalmente para o chefe, o líder daquele morro lá. E aí sim, ele vai dar o aval para que aquela pessoa consiga ir lá, beleza? Então, o que acontece? Todas as pessoas que moram dentro daquela comunidade acabam sendo assistidas pelo chefe do morro, pelo chefe do movimento ali. Então, é ele que fica mais ou menos responsável por manter a segurança, por manter a diplomacia, por decidir quem faz o quê, e se acontecer até inclusive alguma coisa séria, é ele que vai ali determinar o tipo de justiça que é feita ali para aquela pessoa que fez ou pisou na bola dentro da comunidade. E a gente sabe que isso acontece porque todo mundo aqui vê jornal, todo mundo aqui vê notícias, cuidado que são deturpados, coffee, a gente vai entender que é assim que funciona, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas eu vou colocar aqui agora da forma como vocês entendam, que é a forma convencional. O coronel, ele era um cara importante, ele era um fazendeiro importante e ele tinha muito dinheiro, poder e influência. Vamos supor que Joãozinho tá com a sua filha quase morrendo, precisando de uma cirurgia de emergência. A quem Joãozinho, que é um pobre coitado, vai pedir ajuda? Pro coronel, como se hoje alguém fosse pedir alguma ajuda para aquele determinado chefe do morro. Entenderam? Aqui é a minha comparação. Então, ele vai pedir ajuda e aí o cara vai chegar junto, não, pode deixar, leva lá, leva a sua filha, eu vou mandar os meus homens levar eles pra capital, porque lá tem mais recursos e você vai fazer a cirurgia porque eu tenho os meus contatos aqui. Show? Beleza.
Joãozinho conseguiu operar a filha. Isso a troco de nada? Não, meu amor. Ninguém faz nada pra ninguém de graça na vida. Entenda isso. Então, o que vai acontecer? Ao longo das eleições, vão haver eleições presidenciais, e da mesma forma que o governo... Lembra, ó, presidente é beneficiado pelos governadores, os governadores são beneficiados por quem? Pelo coronel. Então, o coronel... ele vai, então, ali ser o cara que vai determinar. O presidente vai ser o fulano de tal? Tem que ser o fulano de tal? Beleza. Vou mandar o meu curral todo votar naquele determinado político, porque ele é que vai, entendeu? Ele que tá com a gente aqui, tá todo mundo, entendeu? Todos amigos, entenderam, né? O sistema de parceria. Então, nós temos aqui, na instância das cidades, o coronel sendo o cara que vai determinar quem vai ser, através do curral dele, o próximo presidente. O governador da mesma maneira, e o governador não vai fazer oposição ao presidente, e o presidente não vai interferir nos estados. Então, isso era a política dos governadores. Coronéis, tendo o curral eleitoral ali que ele comandava através dessa troca de favores, e numa instância maior, nós vamos ter o governador e o presidente. Show de bola? Aí vocês vão me perguntar assim, mas Binda, o que o coronel ganhava fazendo essa política aí? Ele perdia dinheiro, né, fazendo esses favorecimentos em troca de voto. E o que ele era beneficiado nisso? Amor, entenda, na política, se você tem conhecimento, se você tem influência, né? Se você é influencer, você é tudo. Então o coronel era beneficiado. Eu lembro de uma novela que eu assisti quando eu era mais nova, né? Gabriela, na verdade é um grande clássico, né? Não é pra qualquer um, não, gente, porque tem muitas cenas, é meio sinistra, mas tinha, na última versão da Gabriela, com a Juliana Paz, tinha um coronel que era a imagem do José Wilker. Ele era um cara bronco, mas tinha muito dinheiro. E aí, a mulher dele traiu ele. Ó, contando o babado todo. E aí, ela traía ele com um dentista, porque ele era um cara grosseiro, ele era um cara estúpido, ele não era um cara romântico. Aí a mulher foi com um dentista. O que aconteceu? Ele foi um crime passional. Matou tanto o dentista quanto a sua mulher. E foi um crime ali de honra. Ele foi preso, ele foi julgado. Então, naquele período, esses homens, esses coronéis, poderiam fazer o que eles quisessem, porque eles tinham a justiça ao seu lado, né? Uma coisa que hoje em dia não acontece mais, graças a Deus, né? Então, você pode, às vezes, cometer diversos crimes, você pode cometer diversos deslizes, mas você não vai ser culpado por esses deslizes. Por quê? Você ali tem todo um aparato, tem todo um tipo de política que acaba te protegendo, porque você faz parte do sistema que coloca, de fato, o governador como governador e o presidente como presidente. Entenderam? Por isso que fiz essa comparação aqui entre a realidade do Rio de Janeiro com a realidade que acontecia no Brasil nesse período. A troca de favores acontecia, então acaba sendo eleito aquele cara que vai beneficiar um ou outro, entendeu? É isso que acontece. Quer dizer, desculpa, era isso que acontecia nesse período da história. Então, já falei para vocês sobre política dos governadores, partidos republicanos e paulistas, e agora a gente vai falar sobre o quê? Tô chegando na parte final, eu vou explicar para vocês mesmo, porque o vídeo já tá ficando extenso. Eu queria fazer mais curto, mas eu não consigo, porque eu falo muito. Nós vamos falar sobre algumas revoltas que aconteceram nesse período. Uma das revoltas importantes que aconteceram foi a revolta da vacina, que aconteceu no ano de 1904, no Rio de Janeiro. Isso aconteceu porque o prefeito da cidade, Pereira Passos, ele na verdade estava meio assim, né? O pessoal não tava curtindo muito ele não, porque ele tava fazendo umas coisas. Primeiro, existia no Rio de Janeiro, as ruas eram mais estreitas. Quem já foi no Rio, assim, naquelas ruazinhas, né, Rua da Alfândega e tal, percebe que as ruas eram mais estreitas. E o Pereira Passos queria fazer, ai meu Deus, essa palavra é difícil, a europeirização, queria transformar o Brasil, né, tipo, transformar a cidade do Rio de Janeiro como se fosse uma Europa, então ele queria alargar as cidades. Só que a cidade do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, ele era cheio de cortiços. O que eram os cortiços? Eram grandes casarões, né, com quartos e tal, e eles geralmente ficavam as pessoas mais pobres, aquela galera que saiu lá das fazendas, os negros e tudo mais. O que aconteceu? O Pereira Passos resolveu
demolir esses cortiços para alargar a cidade. Então é por isso que vai surgir, vão começar a subir, as pessoas vão começar a ir para o morro. Eles vão começar a subir o morro porque já não tinha mais espaço para eles físico dentro da cidade, entendeu? Aliado a isso, nós vamos ter no ano de 1904 a revolta da vacina. O que aconteceu? A prefeitura tomou a medida de obrigar todas as pessoas a se vacinarem, principalmente contra a febre amarela. Só que eles esqueceram uma coisa básica, de divulgar para que serve a vacina. Gente, vamos lá, vamos ter consciência aqui. Nós estamos em 2023. 2023, quase que eu esqueci. A gente está em 2023. Agora, na pandemia, nós tivemos aí o processo de pessoas terem medo, preocupação sobre a questão da vacina, isso agora, isso recente. Imagina lá no passado, de repente, do nada, chegava um agente de saúde com uma seringa, opa, vamos tomar vacina. Oi, que é isso? Que vacina? Para o quê? Para me matar? Então, aconteceu assim uma espécie de revolta muito grande, porque as pessoas não foram instruídas a respeito do benefício que a vacina iria causar no corpo delas. Eles achavam, inclusive, que eles queriam dizimar os pobres todos. Então a revolta da vacina foi isso. Foi a falta de informação aliada à conduta, né, truculenta aí de forçar as pessoas a serem vacinadas, né? Não era dessa maneira que deveria ter sido feito. Deveria ter sido feitas campanhas de conscientização, explicando a importância da vacina, porque só a educação muda. Eita, que hoje não é caminhão não, gente. Hoje é o pessoal gritando aqui na rua mesmo. Que delícia. Então, o que acontece? A revolta da vacina, então, aconteceu pela falta de conhecimento das pessoas a respeito do que a vacina provocaria no organismo, tá bom? Outra revolta importante que aconteceu nesse período acontece no ano de 1910, a respeito dos maus tratos, principalmente contra os marinheiros negros de baixa patente. Eles eram, inclusive, chicoteados, gente, um absurdo. E aconteceu uma mobilização muito grande e eles lutavam por melhores condições e pela anistia. Encabeçados por João Cândido, eles tomaram ali, inclusive fizeram um motim muito grande, só que essa resposta foi, no final de tudo, o João Cândido, ele acabou sendo preso, não preso, mas ele acabou sendo internado no manicômio, por ter defendido os direitos da população negra que era maltratada como marinheiros dentro dos navios. E o que eles lutavam? Eles lutavam pelas melhores condições de vida dentro dos navios, principalmente com os marinheiros de baixa patente, tá bom? Melhores condições de comida, de habitação ali, coisa que não acontecia. Show de bola? Essas foram as revoltas urbanas, mas vamos ter aí algumas revoltas rurais também. Nós vamos ter a Guerra de Canudos, e até um absurdo, eu falo, Guerra de Canudos. Na verdade, foi a revolta, o Canudos foi um massacre que aconteceu. As pessoas estavam muito... Isso aconteceu no ano de 1893 e 1897, lá no sertão, né? A realidade da fome, a realidade da miséria, grandes impostos, fez com que Antônio Conselheiro se tornasse um líder messiânico e puxasse diversas pessoas para construir, fundar um arraial cooperativo, assim, que as pessoas se ajudariam e construiriam uma cidade livre dos impostos e livre da desigualdade e tudo mais. Só que as igrejas perderam seus fiéis e o governo perdeu o quê? Imposto. E fizeram o quê? Invadiram Canudos e matou todo mundo. Vamos lá. Por que eu chamo de revolta? Na verdade, eu devia falar assim, não foi nem Guerra de Canudos. Eu posso falar que foi um massacre em Canudos. A população não tinha como lutar tanto quanto os guardas, né, quanto o governo. Então, todo mundo ali morreu dentro de Canudos. Antônio Conselheiro também teve uma morte muito triste, foi uma coisa pesada, e dizimou aquela população de Canudos, que na verdade só queriam o quê, gente? A oportunidade de conseguir ter uma qualidade de vida melhor do que ficar sendo esganado por tantos impostos que já eram cobrados desde aquela época, tá bom? A última que eu vou falar aqui é sobre a Guerra do Contestado, que foi a criação ali de uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Só que isso provocou grandes problemas, principalmente porque desmobilizou, tirou muitas pessoas dos seus lugares para que essa estrada passasse. E aí criou uma revolta muito grande, encabeçados por José Maria de Santo Agostinho. Foi uma revolta também que marcou muito, e ela estava ali entre a fronteira do Paraná e de Santa Catarina, e ela foi conhecida como a Guerra do Contestado. Então foi tudo por conta da criação dessa estrada de ferro. Passado isso,
nós vamos chegando ao fim aqui. Eu vou explicar para vocês que no próximo vídeo a gente vai falar sobre Getúlio Vargas e a queda da Bolsa de Nova York. Mas já vou dar um spoiler para vocês. Por que aconteceu o fim da política do café com leite? Porque São Paulo estava pensando em dar um golpezinho aí em Minas Gerais. Lembra que eu falei para vocês que eles oscilavam o poder? O que aconteceu? Quem estava sendo presidente, então, naquela época, era o Washington Luiz, que era um paulista. Quem deveria agora indicar o outro presidente? Ia ser Minas Gerais. O que aconteceu? São Paulo deu um pé na bunda de Minas Gerais e resolveu indicar outro presidente, Júlio Prestes, que de forma bem estranha ganhou as eleições. E aí causou um problema muito grande, porque Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul se aliaram e formaram uma aliança liberal e trazem aí Getúlio Vargas, que vai usar a morte, um crime passional, tá, gente? Sobre o seu vice, João Pessoa, como um crime político para conseguir fazer o quê? Entrar no poder. Mas isso é outra história. O que eu quero que vocês entendam disso tudo que eu expliquei até agora para vocês é que é importante vocês entenderem a política, é importante vocês entenderem história, é importante vocês entenderem a história do país de vocês. É muito importante para que vocês se tornem cidadãos conscientes sobre o papel de vocês, sobre a história política de vocês, para que vocês aprendam a ter discernimento político. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu queria colocar aqui uma coisa importante antes de encerrar esse vídeo. As eleições, durante esse período, eram feitas de forma não muito correta. O voto era aberto. As pessoas que não votavam num determinado político que o coronel queria, elas poderiam sofrer alguma retaliação. Retaliação forte, entendeu? Pesada. Por quê? O voto, que hoje é secreto, naquela época não era, lembra? Então as pessoas votavam e acabavam sendo obrigadas a votar. E nessa época, muitas pessoas que já estavam até mortas votavam, ou seja, as fraudes eleitorais eram comuns naquele período. Então, é isso. Eu vou deixando aqui todo o meu conhecimento breve, desculpa, deu quase 30 minutos aqui, sobre esse assunto para que vocês entendam um pouquinho mais, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima, gente. Vou ficando por aqui.